Amados, boa noite. Que bênção. Oi, Kátia, amor. Já entrou, Kátia? Linda. Que manhã, não, Kátia? Primorosa, não? Boa noite, amor. Amados, boa noite. Constitui realmente uma bênção estarmos juntos, justamente fazendo já, olha, 133 lições da Amélia Rodrigues sobre Jesus. Perdão, estamos no 6º livro, O Trigo de Deus, e aí nós vamos verificar que esse texto, não o receberam, está com detalhes absolutos em Lucas e Mateus. E falam do messianato de Jesus. Então a gente foi ver. Só que não vamos precisar falar do Novo Testamento, porque o texto da Amélia está ipsis literis, entende? Mas agora vamos abraçando nossos amores aqui, da nossa família espiritual. Porque vocês sabem que realmente constitui uma bênção, não é? Você viu que manhã que nós tivemos, Kátia? Que bênção. Marco Serafim, aí de Araraquara, um abraço, meu filho, tudo de bom. Mauro Furuta, aqui de Itápolis, eu sei que você está trabalhando bastante, fico feliz, tá bom? Porque hoje nós vimos um texto pela manhã em que a gente constitui um instrumento de Deus. Então, estamos aí, Mauro. Filha, boa noite, querida, boa noite. Lenise Orn, você viu, Lenise? Você me deu um alô? A Maria Angélica veio gravar o que ela falou e foi lindo, entende? Não vamos mais deixar acontecer isso. Quando não grava, tem algum problema, a gente grava depois, não é? Todo mundo pesquisa, beleza. Silvia Carline, meu amor, boa noite, meu amor, boa noite. Então, esse texto, não o receberam, nós vamos ter... A Amélia tirou justamente de Lucas e Mateus. E aí, os seus ensinamentos bem detalhados, e vai estar no texto, tá bom? Vai estar no texto. Então, vamos ver lá. Que Jesus, que bom, abençoe você, abençoe os seus familiares, ilumine o seu lar, abençoe todas as pessoas que te cercam, não? Nossa família abençoada, nossa família espiritual, tá? Para que tenhamos a real saúde física, para a saúde do espírito e para podermos o quê? Trabalhar. Então, do livro Trigo de Deus, de Amélia Rodrigues, já hoje completando 133 lições dela, e vamos ver psicografia do Divaldo Pereira Franco, essa bênção em nossas vidas, não? Acho que nenhum país do mundo tem um Chico e um Divaldo, entende? Vamos ver, então, o texto, número 8 do livro Trigo de Deus, não o receberam. Oi, Sônia, amada, boa noite, linda. Sônia, amanhã passa aqui para pegar o tal do livro que está pronto da FEI, tá? Estela, linda, de Jundiaí, eu tenho que ligar para você, mas eu vou ligar logo, tá bom? Então, vamos para o nosso texto com amor. Mas antes, eu quero dizer o seguinte, é muito importante o que eu vou falar. Tem acontecido grandes coincidências nos trabalhos do Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade, principalmente em tudo que você imagina. E eu, então, fiquei hoje assim, olha, o Douglas falou ontem a grande esperança, Jesus, que é a Joana de Anjos que passa, que é a nossa maior esperança, não tem outra. Tá? É aquela criatura que nós vamos ter que confiar sempre e contar com ela. Muito bem. Aí, hoje pela manhã, Aprendiz da Fraternidade, a Renata falou muito bem, acompanhei pelo Note, sobre os frutos.
que Jesus disse, conhece-se a árvore pelo fruto. E a Maria Angélica falou ontem sobre os espinheiros. Que interessante. Sabe, tudo conjuminado com os ensinamentos de Jesus, gente. E hoje, aí continuamos a série da Amélia Rodrigues, que são 11 livros. E por quê? Jesus é insuperável. E conversando com o meu querido Orson Peter Carrara, numa dessas noites, falou, olha, Valdeliz, precisamos trabalhar muito Jesus e colocá-lo em nossos corações, em nossa casa, em nosso templo, em tudo. Por quê? Você está percebendo que a humanidade está querendo tirar Jesus do contexto mundial? É uma realidade, por quê? Quantas pessoas não se importam mais com os ensinamentos do Mestre? Não se importam mais em perdoar, não se importam mais em fazer a caridade de verdade, não se importam mais em fazer ao semelhante o que gostaria que fizesse para você. Não tem um telefonema de amor, não tem uma live, uma fala, não tem um WhatsApp, não tem. Todo mundo está correndo atrás de trabalho, dinheiro, e os amores estão ficando para trás, e Jesus também. E é por isso que eu insisto, com essa idade, não vou esmorecer. Nós estamos no 6º livro, são 11, depois vou ver o que eu vou fazer. Mas é assim, tem que ter Jesus no nosso contexto, sempre, todo dia. Então, porque ele é insuperável, a luz do mundo, o sal da terra, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Não tem jeito. Ah, mas a senhora está muito babaca, a senhora está muito fanática. Não é, não é. E eu estou percebendo, conversando com o Orson, vendo as lives do aquele menino aqui de São Carlos, entende? Então, estão focando, estão trabalhando, porque precisa. E ficou um alerta muito grande. Vamos. Oi, Deise Maria, lá de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, que princesa, boa noite. Abraço para você e seu marido. Vamos ver lá. Não o receberam. Gente, vamos lá, nos atrelando nos ensinamentos. Quando há 900 anos, o profeta Isaías está no Velho Testamento, ou chamada a Torá, fez as previsões que iria nascer o Messias numa condição bem humilde, um berço de palha, teria uma trajetória muito difícil, e, além disso, seria abandonado, crucificado, judiado, abandonado pelos seus, entende? Se cumpriu, tudo isso se cumpriu. E ele, se você não é amada totalmente, não fique triste, porque ele, no ministério dele, de 3 anos consecutivos, não foi totalmente amado. Não foi. Mesmo fazendo tudo o que fez, as belezas, curado leprosos, a filha de Jairo, a gente vai falar semana que vem sobre esse caso. Então, não adiantava. Esse povo super materialista não mudou muito, entende? Então, não foi fácil. E aqui é isso que a Amélia quer contar para nós. Não o receberam. Onde? Vamos ver lá. Ao tempo de Jesus, vamos para Amélia, Nazaré era uma aldeia perdida nas encostas dos montes de Calcário, na região da Baixa Galileia. Parecia uma pérola que esplendia entre pedras brutas, cercada de flores miúdas, quase que permanentes. Então, ela escorre Nazaré como um lugar bucólico, lindo, maravilhoso. Mas não foi aí que Jesus nasceu. Jesus nasceu em Belém, lembra? Quando, na época do censo, José vai para Belém. Mas a sua infância, ele passou aqui, em Nazaré, onde José, o carpinteiro, tinha a colaboração desse menino nos trabalhos, entende?
E aí, Amélia continua. Nazaré, fundada fazia mais de 2.000 anos antes de Jesus, então 4.000 anos hoje, não tinha qualquer importância, porque nenhuma estrada significativa atravessava por ela, exceto quando se seguia a rota algo escarpada na direção do Egito, caminho certamente percorrido por Maria, José e o filho, quando da fuga para liberar-se do ódio de Herodes. Quando a gente vai lendo, tem que rememorar, por quê? Vai passando, a gente esquece. Jesus nasce, belezinha, e aí o anjo Gabriel orienta José para quê? Vá para o Egito. Por quê? Herodes, sanguinário, prepotente, com medo de perder o trono. Ontem, quem ouviu e viu a live do Douglas, viu bem. Ele matou a esposa, obrigando a sogra a dizer que ela traiu o marido. Obrigando. Senão ela também ia morrer. O que mais? Matou 2 filhos, com medo de que tomasse o trono dele. Muito bem. E aí, José é orientado, vai para o Egito, meu filho, vai porque Herodes está sanguinário e expediu uma ordem. Qual ordem? Como ele ficou sabendo pelos reis magos que havia nascido o Messias. Escuta aqui, nasceu o novo rei, eu estou perdido. E ele, então, disse para eles, olha, vocês vão adorar o seu rei, depois me voltem para dizer onde é que é. Os reis magos também foram avisados espiritualmente, não voltaram, fizeram outro caminho. E ele ficou alucinado, o que ele fez? Uma coisa horrorosa, mandou matar todos os meninos de 2 anos, achando que iria pegar Jesus. Mas Jesus estava no Egito, com o pai e a mãe, entende? E aí, no meio da... Ontem a gente viu isso com o Douglas, morreu um filhinho dele, porque os guardas, bêbados, pegaram qualquer criança e foram matando os menininhos. E o filho dele foi junto. Então, com medo de Herodes, José vai para o Egito. E Jesus cresce, quando... Aí ele recebe uma mensagem, volte, pode voltar para Nazaré. Isso é história, é verídico, entende? Oi, meu filho, o Gilson entrando na live, olha aí, palmas para você. Estou pedindo tanto que siga Jesus, olha aí. Sabe o que ele falou, amados? Essa é a mãe mais linda do mundo. São seus olhos, filho. Seus olhos de amor que vê sua mãe assim, tá bom? Rose Cantarim, você não me ligou mais. Vamos conversar, tá bom? Boa noite, linda. Então, nós estamos vendo como que a Amélia Rodrigues sabe dessas coisas. Porque, já expliquei para vocês, até conversei hoje com um casal maravilhoso que esteve aqui, que a Amélia conversou com a Joana de Ângeles para fazer essa série. Olha bem, todos trabalhando. E a gente, às vezes, ou tem preguiça de fazer uma live, porque já fez... Ou então o outro tem preguiça de escutar. Mas, como nós somos instrumentos na mão de Deus, vamos fazer a nossa parte. Oi, Maria Angélica, linda. Você viu quantas visualizações na sua live? É isso aí, é caridade. A caridade é a divulgação da doutrina, Maria Angélica. Olha que bom. Então, a Amélia continua assim. Então, Nazaré seria conhecida depois dele, depois que Jesus passasse, depois que Jesus deixasse a dimensão carnal, não? Por quê? Vamos ver. Não é o lugar que torna notável o homem, mas este que, extraordinário, dignifica o lugar de sua origem, elevando-o ao estado de grandeza de notoriedade. Quer dizer, Nazaré ficou importante porque Jesus viveu lá. Ele não nasceu lá, nasceu em Belém, mas passou toda a sua infância lá, né? Até 14, 15 anos trabalhando com seu pai na marcenaria, a carpintaria,
entende? Por isso que Nazaré é famosa. Quem tem vontade de conhecer por onde Jesus pisou, vai para essas bandas, ok? Vamos ver lá. Oi, entrando Sandra Jorge, linda, filha do Antônio de Jorge, amigo do marido. Um beijo, meu amor, um beijo. Ana Maria Gaião, linda, vamos lá, vamos trabalhar. E então, vamos vendo o que ela fala. Então, Nazaré ficou importante porque Jesus viveu lá. Muito bem. O clima de Nazaré é privilegiado, agradável e um local sempre de terra fértil, havendo um merecido comentário do historiador Flávio Josefo. Ele começou a escrever a história de tudo, não? E tinha comentários a respeito de Nazaré entusiásticos e comovedores. E aí nós vamos vendo o seguinte: Amélia continua. A oeste podia-se notar o Monte Carmelo e o mar da Galileia, e a leste o Vale do Jordão, mas ao sul uma planície imensa, Esdrelon, região na qual criaturas lutaram para tomar terra um do outro, aqui vai explicando. Mais ao sul vai encontrar-se o quê? O lago de Tiberíades, onde Jesus chamou Simão, de hoje em diante, você deixará de ser pescador de peixes para ser pescador de almas. Percebe? A Amélia vai colocando você ao longo das histórias, às vezes a gente lembra ou esquece, mas vamos conhecer. Vamos em frente. Ela diz assim também: não sendo uma aldeia muito, muito importante, esteve sujeito a várias conquistas, e citou os nomes aqui: Jafá, Séforis, Tabor, Quislói, e foi ficando quase esquecida, porque quando entrava e conquistava a terra, quebrava tudo, destruía tudo, e então virava nada, tá bom? Mas a população da Galileia era constituída por sírios que vieram do norte e alguns romanos nomeados do século I antes de Cristo. Tanto é que Herodes vai dominar essa região. Muito bem. Também fazia parte, os gregos chegaram a habitar essa região. E era uma comunidade bem misturada, vamos dizer assim, como é o Brasil. Alemão, português, japonês, como isso, não? Muito bem. E não seria, portanto, diz Amélia, de estranhar que Jesus usasse a mesma palavra para definir, às vezes, coisas e acontecimentos diferentes dessa região. Tá? Jesus cresceu ali. É como alguém da sua cidade que não vai esquecer onde nasceu. É lógico. Oi, Célia, amada, boa noite, meu amor, boa noite. E, por outro lado, era comum que um mesmo vocábulo adquirisse um significado mais genérico e que certamente criou algumas dificuldades para o entendimento de muitas coisas. A mesma coisa, a gente, entende? A gente. Mas Amélia continua. Em Nazaré, passou o tempo, haviam chegado as notícias dos feitos que comoveram Cafarnaum. Porque Jesus, quando ele passou a sua adolescência, ninguém sabe, historicamente falando, dos 12 aos 30 anos, onde ele esteve. Há quem diga que ele esteve na região da Índia. Há quem diga que ele esteve junto àquela tribo maravilhosa, uma tribo simples que habitava Coarã. E aí, então, pouco se sabe de 12 aos 30 anos, mas sabe-se que ele viveu em Nazaré, isso se sabe. E aí, o tempo passou, e ele começa o seu ministério com 30 anos, é o que fala a história, e a Amélia também cita. E aí, o que acontece? Você sabe, o correio da época era a língua do povo, não?
Ele fazia um milagre, um feito, ia passando para um, para outro, para outro, para outro. E Nazaré ficou assim, meu Deus, essa pessoa em Cafarnaum fazendo tantas maravilhas, hã? Como é que faz? A gente precisa dar um jeito de, um sábado, ele vir aqui em Nazaré. Aí eles queriam, tá bom? Eles queriam, porque havia um interesse profundo. E em Nazaré, a Amélia diz, haviam chegado as notícias dos feitos que comoveram Cafarnaum. O jovem, ali conhecido, passara a curar, e o seu magnetismo arrebatava multidões necessitadas que o buscavam. Nós vimos tantas coisas dele já, e tomara que a gente não esqueça, né? Vimos quando ele ressuscita, entre aspas, Lázaro, lembra bem? Ah, mas ele já faz 4 dias que está aí. Não, Lázaro, levanta. E Lázaro sai. Desembrulha aquelas mumificações e sai, não? Muito bem. Ah, meu filho, em Caná, aquele casamento, e então o vinho acabou. Não, vamos lá. Encham as talhas de água. E ele, sozinho, magnetiza tudo. E se transforma no vinho mais capitoso. Então, todas. E os leprosos. Não? E na semana que vem, que iremos falar da filha de Jairo, e tantas, e tantas, e tantas. O paralítico de Cafarnaum, o cego de Jericó, tudo. Mas vocês vejam bem, fazendo tudo isso, olha o texto, o nome, não o receberam. Vocês vão verificar que nós não podemos reclamar de nada. Quando às vezes não somos bem recebidos num trabalho, numa conversa, não. Nós somos meros mortais em evolução. E não podemos querer, você entende? Se ele não foi, calcula. E aí, então, os nazarenos, precisamos trazer esse moço para cá. Precisamos, ele conviveu aqui na infância, foi embora, sumiu, entende? E aí, nesse clima, Amélia conta. Eles resolveram, em um sábado, trazê-lo a Nazaré, visitar a sinagoga, como era do hábito de todos. Por quê? O templo maior, vocês vejam que povo que é o judeu, ficava em Palestina, Jerusalém, o templo maior. Tanto é que tem uma réplica em São Paulo aí do Edir Macedo, se eu não me engano. Então, ouro, aquela suntuosidade, tudo isso. Mas havia, em todas as regiões pequenas, pequenos templos chamados sinagogas, onde estudava a Torá. A Torá é o Velho Testamento, é a Bíblia. É a Bíblia. E aí, então, resolveram trazê-lo num sábado. Muito bem. A casa de orações, a sinagoga, se encontrava repleta. À sua chegada, houve uma comoção geral. Aqueles com problemas, sem problemas, problemas emocionais, problemas de saúde física, tudo ali na sinagoga. Uma comoção geral. A beleza dele, Amélia danada, a beleza dele irradiava, parecia penetrar as almas, sensibilizando-as com amor e ternura. Ou, veja bem, despeito e inveja. Existe? Claro, claro. Em todos os templos tem isso, em todas as escolas tem isso, em todos os trabalhos tem isso, em todos os trabalhos, até doméstico. Ela está fazendo mais que eu. Porque isso que ela... Não vai pensar, não, que é tudo lindo. Despeito e inveja, doenças da alma. A pessoa tem inveja do outro, do que ele é. Mas ele veio com uma proposta reencarnatória, meu Deus. Ninguém segura. Quem tem um Divaldo, quem segurou? 98 anos. Faz a mansão do caminho, adota 600 e poucas crianças. Adota, põe o nome dele. Alguém faz isso? Não. Então, mas foi só amado? Não. Não. Então, e nós, pequeninos ainda,
vamos ter os desconfortos, sim. Porque toda a prosa da Amélia, eu gosto de trazer para o hoje. A gente traz para o hoje. E aqui está. Então, aquela alegria, aquele homem deslumbrante, um magnetismo contumaz, um olhar penetrante. E adorando, adorando. Só que alguns estavam assim, com inveja, despeito. Nossa, ele é tão lindo. Entende? Que coisa, não? A humanidade é pequena. E aí, continuando Amélia, sempre acontecerá o mesmo fenômeno com as pessoas de vida pública, guias e líderes das massas. Vem comigo hoje. Pensa no nosso Brasil, que não temos que falar nada de política, porque a nossa meta é religiosidade. Mas pensa hoje. Tá? Será que todos se amam? Todos estão contentes que alguém galga um poder público, uma profissão, galga um cargo? Será? Meu Deus, ledo engano. Não é assim. Porque ainda, felizmente, nossa família espiritual já está, eu digo, na adolescência espiritual. Já saímos da infância, já estamos entendendo do que estamos tratando aqui. Não estamos fazendo nenhum proselitismo, que o espiritismo é melhor, que o catolicismo é melhor, que o evangélico é melhor. Nada disso. É criatura do bem. É do bem? Pronto, acabou. E aqui, ela está alertando, eu acho bonito isso, ela está alertando, esse fenômeno de despeito e inveja vai acontecer sempre quem tem vida pública. Claro, mesmo na família. Um filho às vezes tem ciúme do outro, o outro é melhor que... Mas o pai e a mãe amam o filho como ele é, quando entende e sem cobrança. Por quê? Cada um tem uma proposta reencarnatória. Nós, espíritos, sabemos disso. Se ele não consegue caminhar um passo maior do que você pensa, é porque é o limite que chegou. Aceita como é. É porque nós queremos sempre mais, sempre mais, sempre mais. Espera um pouco. Cada um tem a sua proposta reencarnatória. E aqui, quando convivemos no trabalho, na educação, no social, em tudo que você pode imaginar, vai ter crítica. Vai ter pessoa que fala, mas por que a Valdirene trabalha sem parar? Chega, já fez a parte dela. Ah, mas por que... É isso aí. Ah, faz isso para aparecer. É isso aí, amores. Então, perdoar. Então, amar incondicionalmente. Seja amor sempre. Seja amor. Eu me lembro que nos idos tempos, quando eu lavava a escola industrial na sexta-feira, colegas diziam, você é professora ou você é faxineira? São as duas coisas. Eu queria ver a escola linda na segunda-feira, acabou. Gente, é assim a vida. Mas vamos aprendendo e perdoando mais e mais e mais. E aceitando as pessoas como elas são. Acabou. Vamos em frente. E aí, viram que a Amélia nos alertou. Não vamos ser, olha, que bonito, fez isso, fez aquilo. Não. Tem a crítica, tem a inveja, tem tudo isso daí. Deixa para lá. Ela alertou. Vamos em frente. E aí, então, Jesus, no entanto, com ele, atingia-se o máximo naquela época. E isso se generalizava por onde passava a sua grandeza. Gente, caminhar 3 anos ininterruptos, a pé, sobe morro, desce morro, tempestades, poeira, pedras, isso, aquilo, fome, sede, para pregar a boa nova. Pregar a boa nova. E aí você faz uma análise. E nós, na nossa casa, no comodismo, nisso, não abre um livro para estudar, não se instrui, não busca, porque nós somos um espírito em evolução. Não tem condição de viver só materialmente falando. Chega, siga uma religião, instrua-se, vá em frente, para entender a problemática do universo. E aí, com Jesus, era a grandeza que chegava. E aí Jesus entra no templo
E aquela suntuosidade toda, aquele homem maravilhoso, aquela luz que irradiava, aquele olhar magnetizado. Bom, ele pega a Torá, os pergaminhos, e aí ele vai onde? No Isaías, que viveu 900 anos antes dele. Eu gosto de história, vocês percebem, né? Porque depois eu vou buscar e falo, meu Deus. Hein? E aí Jesus pega o texto de Isaías, e que a gente pegou também para fazer esse estudo, está lá essa fala, Jesus lendo isso, ó. Está em Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungi para anunciar as boas novas aos pobres. Está essa fala em Isaías, o que faria o Messias? E ele leu essa parte. Ele leu, ele silenciou e falou, é comigo, é comigo. Aí ele disse, hoje se cumpriu esta escritura na minha pessoa. Ele se identificou nesse texto. Ele se identificou nesse texto. E aí, e prosseguiu comentando o texto, explicando bem, bem, bem. Ele, naquela reunião, falou, eu sou Messias, eu sou esse, eu sou. Está se cumprindo aqui o que eu tenho que fazer. E ele depois parou um pouquinho, fez um silêncio, e alguns presentes indagaram comovido, conversaram entre eles. Conversaram entre eles. Jesus lá na frente. Não é ele, o filho de José e de Maria, que trabalhava na carpintaria aqui em Nazaré, que todos conhecemos? E não são os seus irmãos e irmãs, amigos com os quais convivemos? Porque Jesus teve 5 irmãos. Não se fala muito, mas teve. E aí conversaram entre eles. Mas esse cara aí está falando que ele é para anunciar a boa nova, ele é o Messias, mas ele não é o filho do carpinteiro, da Maria, desses rapazes e essa moça, irmãos. Começaram a conversar, porque já não gostaram da fala dele, que ele era o escolhido. Era, portanto, um momento singular, rico de expectativas e de carinho. Carinho por quê? Era o sal da terra, a luz do mundo, ali. Mas, em contrapartida, havia uma expectativa daqueles outros que não o amaram tanto. E não o queriam ali. Veja bem. E aí Jesus prosseguiu. É a fala dele. Ninguém, ele estava percebendo tudo, ninguém é profeta em sua terra, nem encontrará guarida na sua própria casa. E se lhe dirá, médico, cura-te a ti mesmo. Ele começou a falar que, estando em Nazaré, onde ele conviveu, ele não era aceitado por todos. Ele não era benquisto por todos, mesmo ali na sinagoga. Mas isso acontece conosco. Quando você entra no templo cristão, será que todos te amam? No seu campo de trabalho, todos te amam? Se você participa de uma coisa diferente, todos te querem bem. E ele falou, ninguém é profeta em sua terra. Quer dizer, vai ser difícil essa aceitação. A Amélia é espetacular, né? E aí ela diz, quando os céus deixaram de fertilizar a terra com chuvas abençoadas, Amélia, ela faz com que a gente vá buscar outras coisas. Ó, ela fala, quando os céus deixaram de fertilizar a terra com chuvas abençoadas, Elias, o profeta, não atendeu à aflição das viúvas que estavam necessitadas, com fome, exceto a de Sarapeta, de uma viúva só. Eu fui ver. Ele deixou de atender, o Elias deixou de atender todas as viúvas para atender uma só. Foi na casa dela levar comida, tarará, tarará. E tem mais. Outra personagem, Eliseu, veio ao povo. E os leprosos foram atrás do Eliseu. E ele não curou ninguém, só um sírio chamado Naã.
E aqui é para explicar bem, entende? As preferências das pessoas. Porque o Elias podia ter acudido às viúvas. O Eliseu podia ter acudido também os leprosos. Como Jesus fez, tinha 10 leprosos. Ele curou todos, só um voltou para agradecer. Os outros subiram, percebe? A ingratidão é uma coisa que também precisamos falar agora. Nós não podemos fazer nada para ninguém, nem para a família, esperando a gratidão. A gratidão é algo que brota do coração. É muito sincero. Por quê? Muitas vezes o orgulho não deixa você ser grato para alguém. Não deixa. Nem para o pai, nem para a mãe, nem para a avô, nem para a avó. É assim, gente. Por quê? As dores da alma, os males estão presentes ainda conosco. O egoísmo, a vaidade, o orgulho. Veja, nossa, nem pensar. Está tudo aí, impregnado, até a gente mudar, fazer a transformação moral, mudando, saindo do orgulho, saindo do egoísmo, só o meu umbigo, só as minhas coisas. É difícil, é difícil. E aqui, a Amélia citou isso, que o Elias e o Eliseu fizeram isso. Já Jesus não, tá? Ele estava entrando em Cafarnaum, e um cego de nascença grita, grita. Ficou sabendo que Jesus ia passar ali. Rabi, Rabi. E os seus discípulos, para de falar, para. Não, Rabi, Rabi. Jesus, o que ele fez? Tragam-no até mim. Os discípulos obedeceram e pronto, acabou. Eu vou. O que queres que eu veja? Veja, pronto. Ele não abandonou ninguém, ninguém. Não tem nenhum caso que Jesus não tenha dado conta. Nem aquele servo daquele romano à distância, ele fez a cura. Então, está aqui. Aí ela diz assim, desse modo, todas as criaturas foram maltratadas pelos familiares e pessoas ali daquela turba. Quer dizer, com fome, vai onde? Com lepra, vai onde? E, além disso, maltratado. Vai um adendo. Quantas criaturas chegam na velhice, não chegam completamente com as faculdades normais, e os filhos, com o propósito de trabalhar, não tem hora para olhar, põem, às vezes, numa casa. Claro que se for uma casa que dá remédio na hora, dá comida na hora, higiene, ótimo, se não dá tempo de fazer. Mas o coração do velhinho e da velhinha, que é o carinho da família, não tem. Prova, pode ser, tá bom? Vamos em frente. Aí, vamos na Amélia aqui. A ira, a inveja e a revolta uniram-se desse equilíbrio naquele dia, naquele sábado que Jesus estava na sinagoga. A ira, a inveja e a revolta uniram-se em desequilíbrio e expulsaram Jesus, levando-o a uma encosta, pensando em atirar Jesus ladeira abaixo, qual fazem com um bode crucificado na festa de Yom Kippur. Aí essa festa de Yom Kippur, que a Amélia coloca, é uma festa que é chamado, grava bem, é uma festa entre os judeus chamado Dia da Expiação. Por que é isso? É um dia que tem que se trabalhar o quê? Muito a oração, a compaixão, jejuar, perdoar. Então, se tem uma mágoa esse dia do Yom Kippur, eu vou só pedir, vou jejuar, vou orar, vou fazer igual o Hare Krishna, reza 2 horas sem parar, entende? Para aplacar essa alma conturbada que não está amando o que tem que amar. Porque o que Jesus ensinou? A primeira coisa, amar. Amar incondicionalmente. E sexta-feira eu disse, na nossa aula de estudo do Livro dos Espíritos, como é que existem pessoas ainda, amarram o focinho do cachorro, amarra as patas e deixa para morrer. O que é isso? Um cara corta as patas do cavalo. O que é isso? É barbárie? Meus amores, isto é assédio das sombras. Nós estamos em O Livro dos Espíritos, o livro 2, o capítulo 9, que fala a influência dos espíritos no mundo corporal. São 24 horas.
Se nós dermos brecha, vão estar conosco. Vamos ficar com os amores, igual nós estamos aqui. Certo? Então, veja bem. Então, eles fizeram isso com Jesus, querendo assim, vão ficar livre desse homem, porque está fazendo coisa que não deve, e justamente curando no sábado, fazendo isso. Mas, lembrando essa data. Aí Jesus, bonito, maravilhoso, olhou-os com infinita compaixão, liberou-se de suas mãos, atravessou o grupo maldoso, descendo. Aí ele foi para onde? Cafarnaum. Pelo que sabemos, não sei se vai falar aqui, nunca mais ele voltou em Nazaré. Não. E tem mais. Maria morava em Bataneia, das proximidades. E olha, veja bem o que ele fez nos seus últimos momentos na cruz. Olhou para o João estava com ele, João Evangelista. Filho, eis aí a sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. Ele estava delegando a João para tirar Maria de Nazaré, Bataneia, e sair com ela, porque ela poderia ser também sacrificada. E o João, entendeu bem a mensagem? Leva Maria para Éfeso, no sul da Grécia. E ali, Maria termina os seus dias. A casa que ela habitou, é claro, o clero fez alguma coisa em volta, e o Divaldo querido foi visitar a casa de Maria em Éfeso. Ali, então você vê que ele não voltou para Nazaré. Vamos em frente. Desceu para Cafarnaum. Nazaré possuía apenas uma fonte de águas generosas e abundantes. E talvez isso haja contribuído para que permanecesse até o século II quase desconhecida. Então, passou. Jesus deixa a matéria, ressuscita, dá um recado aos seus apóstolos. Ó, minha paz vos dou. Não reclamou da negação de Pedro, não. E aí, vão pregar a boa nova, vão trabalhar o evangelho, vão falar disso para a melhora espiritual de todos. Aí você vê que lindo que é isso. Isso é maravilhoso. Então, vamos terminando aqui com a Amélia. A pequena pérola cintilante que era Nazaré, com os seus campos de papoulas escarlates e amarelas ao vento, com os cachos de mirra e ervas aromáticas, conheceu Jesus, sim, na sua infância e pré-adolescência, e teve a grande oportunidade de recebê-lo num sábado, mas por causa dos invejosos, expulsaram-no dali. E ele não voltou mais. E Amélia diz, ele correu por aquelas pradarias, Jesus, cabelos à brisa, o olhar abrangendo os montes, altadeiros, que a cercava à distância, mas não entrou em Nazaré. Não. Nunca mais ele voltaria a Nazaré, que significa, Nazaré, lugar de sentinela. E eu até estranhei que a Amélia não colocou, porque eles chamaram Jesus no sábado. E sábado pode até haver aí uma colocação, como que eu falo? De pegar Jesus, porque era essa a meta. E no sábado ele vai pregar? Não podia. Então, os invejosos, os que queriam alguma coisa, então fizeram isso com ele. E aí, fala assim, Nazaré não o recebeu. Nunca mais, só aquele sábado. Isso que eu fico imaginando. Onde que a Amélia acha isso? Não, gente, fica no universo, no acástico, não? Porque falar o que eu te falei aqui, que o Isaías falou, está no Velho e no Novo Testamento. Mas aqui, essa história todinha de Nazaré, não, entende? Então, é impressionante o trabalho de estudo da Amélia e a mão maravilhosa de Divaldo. Por quê? Psicografia precisa. Tá? Nazaré não o recebeu. Por quê? Olha aqui, inveja.
mágoa, despeito. Gente, existe até hoje? Claro, claro que existe. É só você fazer uma coisa que você fica aos olhos de alguém. Ah, mas está fazendo isso para aparecer. Ah, porque pensa que vai ganhar o reino do céu. Ah, entende? Ele sofreu tudo isso. Jesus sofreu a inveja absoluta de todos os fariseus. O pessoal do Sinédrio, Anás e Caifás, gente, fizeram a cabeça dos judeus. Vocês lembram? Solta Jesus ou solta Barrabás? Ah, solta Barrabás. Uma obsessão coletiva. Como que pode? Hã? Entrando num domingo de Páscoa, bonitinho, e na quinta-feira já prende, e na sexta isso. O que é isso, né? Tudo por quê? Inveja, magoar. É, é perigoso a mágoa no nosso coração e dos outros com referência a nós, porque a mágoa é uma doença da alma, ela dá câncer. Presta atenção. Mas está confirmado isso. Estou com um livro aí, e nem vou colocar no clube ainda, porque eu preciso estudar esse livro, pesquisar bem. Cada doença em cada órgão, cada câncer em cada órgão, está explicando o problema que você tem, a mágoa que você tem. Lava a sua alma, fique bem. Conforme conversei hoje com o João e a Cátia, façamos a caridade. Quando você enxuga a lágrima do outro, você esquece de chorar, você não tem mágoa de ninguém. Vai lavar sabão. Não tem jeito. Tem que ser assim. Ah, mas uma neta não liga para mim. Não liga, mas tem 300 crianças para cuidar. E aí? Não. É desamor? Não. Eu vou querer ficar bem. Você, da nossa família espiritual, não pode ter mágoa por nada. Ah, marido traiu, problema dele. Perdoa se quiser e pronto, acabou. Ah, o filho não liga, problema dele. Não é seu. Gente, é lógico isso, é lógico, entende? Aí, então, muito, Amélia, hoje, ela está contando essa passagem de Jesus, mas, sobretudo, nos alertando. Retiremos de nossa vida a inveja do outro. Eu gostaria de ser, mas não é. Hã? Eu gostaria, mas não é. Seja você, com suas capacidades, com o seu coração bom. Seja você. Não tenha inveja de ninguém, nada. Você pediu esta reencarnação. Você fez programação. Você quer isso que você é. Eu não tenho que ir. É cada um, é cada um. E ela alerta a mágoa. Despeito dos outros. Ai, ninguém liga para mim. Ai, eu cheguei e ninguém me notou. É assim. Para. Ela está alertando aqui no final do texto. A inveja, a mágoa, o despeito expulsaram Jesus. Mas vamos tomar cuidado conosco. Muito, muito, muito. E aí, olha o que a Amélia encerra. Outras Nazarés ainda hoje existem, aguardando os cristãos decididos a fim de os expulsarem de tudo. É verdade, é verdade. Entende? Porque é muito triste quando uma pessoa fala assim, olha, se você entrar no templo espírita, você está excomungado. Você não tem isso. Não tem isso, gente. Não tem isso. O homem fez tudo o que podia fazer, de certo e de errado. A reencarnação até 500 e pouco era falado, mas o Teodoro e o Justiniano e a Teodora, o homem que fez a lei, o homem que mudou de reencarnação para ressurreição. Ah, eu estou livre, não vou passar por nada, porque eu mandei matar, agora eu tenho que morrer. É, mas não tem jeito. O homem, quando não amadurecido, quando não de bem de coração, não de bem dele, invejoso, magoado, mau humor, é a pior coisa. Banir isso da vida. Vai cuidar de uma planta, vai cuidar de um animal, vai cuidar de uma entidade, vai fazer alguma coisa de bem. E tem mais. Aquela fala é fundamental. A cada um segundo suas obras. Ninguém vai carregar o seu problema, a sua cruz, a sua proposta de mudança. Ninguém. Nem seu espírito protetor, nem Jesus, nem Deus, nem ninguém. Você. Amados, linda noite, que texto. A semana que vem, nós vamos continuar com Jesus. E o texto é
ela dorme. A filha de Jairo, que Jesus faz essa beleza. E hoje, quanta coisa a gente viu, quanta coisa. Porque uma prosa igual a nossa é isto para trazer no hoje, no agora, para a nossa vida e a nossa transformação moral. A Amélia está ajudando. Ontem o Douglas falou, não vou plagiar ele não, A Grande Espera, gente, quem não assistiu, A Grande Esperança. A Amélia fala, só Jesus, gente. A grande esperança é Ele. E está aqui, nesse livro que o Douglas está trabalhando, Mundo Regenerado. Nós estamos fincados nas colocações necessárias e convidando a todos da nossa família espiritual. Não precisa ficar fanático, não. Ter algumas mudanças na nossa vida, para a nossa alegria, e quando mudarmos a dimensão, que beleza, tá bom? Aí a certeza do dever cumprido, não é? Eu não posso falar, já fiz a minha parte, eu não vou fazer mais nada. Não, vamos lá. Vamos orar com amor, muito, muito. Então vamos orar. Se você, eu já avisei outro dia, coloca uma aguinha aí, para você depois tomar a sua água, que é o elemento que recebe o maior magnetismo para a sua cura, para as suas melhoras, tá bom? Vamos lá. Primeiro eu agradeço essa companhia fantástica. Vocês são o meu oxigênio também. Vamos lá. Deus, soberanamente bom e justo, a Jesus, esse mestre, amigo, médico, companheiro, Espírito protetor de cada um da nossa família espiritual. Sim. Benfeitores espirituais que trabalham sem cessar. Amados, sempre obrigado por tudo que nos tem concedido. O dom da vida, a família, o lar, a inteligência, a missão. Obrigado por tudo. E agora, cada um que aqui está, fala da sua mazela com Jesus. Ele dá jeito. Fica bem, fica feliz. Falamos dele. Claro que seu espírito protetor está com você. Claro. Então, agora, enquanto oramos, peça mudança, peça melhora. Se não mudou até hoje, muda de hoje em diante, agora, hoje. Então, vamos ver lá. Vamos falar, principalmente com esses melhorados que nos ajudam. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e os conduzir no bom caminho. Sustentai-os nas provas desta vida. Dai a todos a força para as suportar, sem murmurar. Desviai de todos os maus pensamentos, as tristezas, e fazei com que ninguém dê acesso de guarida, através do pensamento, a nenhum espírito menos esclarecido. Não. Esclarecei a todos Jesus, para que possamos vencer todos os nossos defeitos. E, por caridade, levantai o véu do nosso egoísmo, meu Deus, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Porque só assim seremos felizes. Amados, tenhamos uma excelente semana. Conecte-se com Jesus. Vamos insistir. O meu carinho, muito obrigado. Hoje ainda não vou responder. Amanhã vou dar uma entrevista na rádio sobre o rap rock para o SOS, mas depois eu respondo. Mas, honestamente, eu senti essa vibração linda de todos. Tomara que tenha chegado até vocês. Fiquem com Deus. Gratidão, meu carinho. E falemos, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque eu sou feliz. Sou feliz. Linda noite.